noite a todos. Primeiramente, gostaria de agradecer o convite e essa oportunidade de, nessa noite, estar trabalhando em nome da Seara do Mestre. Eu sou de Ilha Solteira, meu nome é Ralph. Embora alguns imaginassem que eu estivesse visitando a casa, não, eu estou retornando à casa. Eu, desde criança, já participo dessa casa, como jovem, como integrante da mocidade da Ilha Solteira, e nós vínhamos muito aqui. Sempre teve um movimento muito grande, muito forte, dos adolescentes, dos jovens, de todas, né? O movimento das reuniões públicas. Então, para mim, estar aqui hoje na posição de um palestrante, de alguém que vem trazer uma reflexão do Evangelho, é um presente muito grande. Eu me sinto muito feliz, muito honrado por estar aqui. Então, primeiramente, eu gostaria de pedir a Deus, né, e a todos os meus amigos espirituais que possam me acompanhar nesse momento, e acima de tudo, que seja feita a vontade do Pai e não a minha. Bastava ficarmos apenas nessa lição de abertura, que nós teríamos assunto para uma semana, né? Falar do amor ao próximo, um assunto, uma questão levantada pelo próprio Mestre e que vai perdurar toda a nossa existência. Mas nessa noite, o tema escolhido por nós foi o capítulo Honrar Pai e Mãe. No nosso Evangelho, nós temos, então, esse capítulo onde se traz a mensagem, uma reflexão sobre essa condição, né, sobre essa necessidade que nós temos de honrar o pai e a mãe. Mas, diante das dificuldades, diante das questões levantadas pelo Evangelho, entre a dificuldade que nós temos de amar os nossos pais, as dificuldades de alguns de não terem os seus pais, né, ou de não serem acolhidos pelos seus pais, as questões relacionadas ao nosso relacionamento, o nosso parentesco com criaturas que às vezes nós amamos tanto quanto, ou até mais, que aqueles que têm os nossos laços consanguíneos. São essas as questões abordadas nesse capítulo. Para isso, eu vou buscar ajuda de um dos nossos grande irmão, de um vaso escolhido. Eu vou buscar ajuda de Paulo. Então eu vou na epístola de Paulo a Timóteo, a segunda carta de Paulo a Timóteo. Paulo encontra uma vovozinha chamada Lloyd, e essa vovozinha tinha uma filha chamada Eunice, e Eunice tinha um filho chamado Timóteo. Timóteo, na época, tinha 13 anos, pouco mais de 13 anos. O tempo passou, e esse menino de 13 anos, pouco mais de 15, 16 anos, se tornou uma das criaturas escolhidas pelo vaso de Jesus. Poucos sabem disso, mas ele, Timóteo, foi um grande colaborador na construção, na transformação de Paulo em o vaso escolhido. Paulo, então, escreve essa epístola, essa carta a Timóteo, quando ele está preso.
Então isso é muito importante para a gente poder se contextualizar, para a gente poder, né, entender a profundidade dessas palavras. Paulo, então, está preso, está enjaulado, escrevendo para Timóteo, no final dos seus dias aqui na terra. Ele escreve, então, um roteiro para Timóteo, que é mais do que uma carta, é mais do que uma epístola. E então ele começa assim: a Timóteo, meu amado filho. Paulo teve tanta afeição por esse jovem que ele se afeiçoou tanto com ele que considerou, né, chama Timóteo de meu amado filho. Todos sabemos que Paulo não teve filhos. Paulo fez um voto de fidelidade à sua noiva Abigail, ele que raspou a sua cabeça no porto de Sicréia. Então, ele que não pôde ter filhos fisicamente, não pôde constituir a sua família de laços materiais, adota um filho. E este filho é Timóteo. A segunda epístola, então, de Paulo a Timóteo, não é uma simples pregação, mas sim uma conversa afetuosa entre pai e filho. E isso, que fique bem lembrado, numa circunstância muito difícil e dolorosa para Paulo. Ele está preso. E ele então escreve: dou graças a Deus. Paulo está preso e está agradecendo ao Pai. Esse é o espírito simples e puro de Paulo que está escrevendo para o jovem Timóteo. E então é esse espírito de coragem, esse espírito esse desejo de permanecer em pé, que, não importando as suas dificuldades, que caracterizam o apóstolo Paulo. E ele continua dizendo: agradeço a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com a consciência pura. Antepassado. Paulo está preso, Paulo está na sua caminhada, correndo atrás, podemos dizer que está correndo atrás do prejuízo de tudo aquilo que ele havia escolhido por um determinado momento na sua vida, e neste momento ele agradece a Deus as suas dificuldades, as suas tormentas, e reverencia, inclui nos seus agradecimentos, na sua conversa, os seus antepassados. Paulo poderia simplesmente dizer: agradeço a Deus a quem eu sirvo com a consciência pura, com o coração voltado a Deus. Afinal de contas, Paulo era um doutor da lei. Era uma criatura que dedicou toda a sua vida ao estudo da Torá, se dedicou à Torá. Então, por que Paulo falou nos seus momentos de dor, incluiu na sua reverência ao Senhor, ao agradecimento ao Senhor, os seus antepassados? Isso então demonstra aqui a existência de uma grande lei divina. Você vai ocupar todas as posições. Esta é a lei máxima, esta é a lei divina. Como eu disse para vocês, um dia eu entrei nessa casa como uma criança. Vim trazido pelos meus pais, pelos meus tios que moram aqui. Hoje, volto para essa casa numa outra posição. E amanhã, desejo vir com os meus netos. Minha filha não pôde vir hoje, mas certamente numa outra oportunidade ela virá. Ela me acompanha quando é possível, quando eu faço as palestras lá na minha casa espírita. Mas um dia
estarei aqui numa posição talvez hoje de pai, palestrante, amanhã talvez, Deus permitir, estarei como avô. Então esta lei divina estabelece essa grande regra: nós ocuparemos todas as posições. Por quê? Porque a vida é uma ciranda. Hoje você é filho, amanhã você é pai. Só que nesta ciranda, quem escolhe quem é Deus. E quem chegou primeiro foi porque Deus assim o quis. Então a primeira coisa que eu quero dizer para vocês é que para ser você, você não precisa brigar e nem passar por cima de ninguém. Porque você vai voltar e ocupar uma outra posição. Para valorizar a tua posição atual, você não tem que desfazer e nem desrespeitar ninguém. Ao contrário, é isso que Paulo diz: aproveita quem te antecedeu. Aproveita quem te antecedeu. Porque a vida é um curso. Nós estamos num curso e você só tem que ir adiante, um pouquinho mais, daqui um pouquinho para frente, porque é isso que Paulo diz. Obrigado. Agradeço a Deus, a quem eu sirvo desde os meus antepassados. Ele incluiu todos os seus antepassados nele. Faça isso. Inclua papai, mamãe, avô, avó, tio, primo, amigo. Inclua todos os seus antepassados em você. Mas aí você vai me dizer: Ralph, você não conhece a minha história. Meu pai é alcoólatra. Ele nunca teve comigo um gesto de carinho. Meu pai nunca me abraçou. Ralph, eu não conheço o meu pai. A minha mãe nunca me disse, nem sabe quem é meu pai. A minha mãe, Ralph, quis me abortar. Eu fui rejeitado pelo meu pai e pela minha mãe. Eu vivi em casas de famílias que eu nunca imaginei. Você não conhece a minha história. Eu fui adotado. Eu morei num orfanato. E aí? O que você vai dizer diante de uma situação dessa? E eu então diria para você: você está vivo aqui e agora, por quê? Você encarnou como? Você chegou aqui numa nave extraterrestre? Não. Você chegou aqui numa nave aquática. E essa nave se chama útero. E para você entrar dentro dessa piscina, duas pessoas tiveram que se encontrar. Tiveram que se relacionar, nem que fosse por 5 segundos. E depois nunca mais se encontrarem. Fizeram em poucos segundos o suficiente para te dar o maior tesouro que você tem nesta vida. A sua vida. E você quer mais o quê? A vida é o bem mais precioso que nós temos. Honrar pai e mãe, então, por quê?
porque eles nos deram a vida. E a vida é o suficiente. Eu só precisava nascer. O resto, Deus cuida. Com a ajuda dos bons espíritos, a vida segue. Eu consigo, eu estou, vocês também estão seguindo a jornada, a qual nós assumimos ao sair do mundo espiritual. Por isso, então, que Paulo fala tão firmemente na sua epístola: sirvo desde os meus antepassados. Ele incluiu os seus antepassados. Então vamos honrar pai e mãe. Vamos honrar pai e mãe. Porque cada um aqui carrega nas suas veias a carga de duas criaturas. Mesmo que você não os conheça, mesmo que você tenha as suas dificuldades, eu carrego em mim as marcas das lágrimas contidas do abraço da minha mãe, o abraço fraternal da minha mãe. Mas também carrego comigo, nas minhas veias, a honestidade, a honradez que meu pai traz com ele. Essa é a herança que eu recebi. E é com este material que eu fui construindo ao longo da minha existência, construindo as ferramentas que eu utilizo para que eu possa realizar aquilo que é possível. Então não interessa como você está hoje diante da sua família. Eu peço que você, no dia de hoje, como diz Jesus, ajoelhe e agradeça o teu pai e a tua mãe. Não importa se eles estão encarnados ou desencarnados, se eles sumiram ou te abandonaram, porque eles te deram um diamante de 1 tonelada, e muitas das vezes nós estamos sofrendo, magoados, chorando por causa de 1 grama de ouro que eles não nos deram. Você já recebeu o seu maior tesouro, que é a tua vida. Respeite então quem veio antes de você. Respeite os teus antepassados. Tudo que você aprendeu, tudo que você juntou em toda a sua jornada existencial, te trouxe até aqui. Tudo que você aprendeu, tudo que você tem, quando você nasceu, já era feito. Você já sabia andar. Alguém aqui inventou andar, comer, beber? Tudo que você aprendeu já existia quando você nasceu. Ou alguém aprendeu algo que ninguém nunca fez. Você pode ter aperfeiçoado o método. Como a gente diz, né, na linguagem atual, dado um upgrade. Mas você não inventou nada. Então Paulo chama atenção a esse respeito. Em relação que tudo que nós recebemos já está em processo. Então lembre-se, Paulo está preso. E quando ele procurou o pai dele, o pai o abandonou. Ele foi deserdado, desligado de todas as mordomias, de todas as facilidades, de todos os privilégios que ele tinha como
membro do Sinédrio. A mãe dele morreu de desgosto quando soube que ele tinha se tornado um cristão. E aqui ele está, sozinho, dentro de uma cela, preso no sol, escrevendo para Timóteo, dizendo assim: querido, vamos honrar os nossos antepassados. Vamos agradecer o vovô, a vovó, o titio, a titia, o papai, a mamãe. Não interessa o que eles fizeram, porque agora a tocha está na tua mão ou na nossa mão. E se você perder tempo julgando julgando os seus antepassados, você não vai conseguir avançar adiante. É isso que o Evangelho diz quando em honrar pai e mãe. Agradeça a tocha que está em suas mãos e avança. Para de ficar criticando, olhando para trás, julgando papai e mamãe. Então, não perca tempo julgando. Eu, Ralph, parei de fazer isso quando eu passei pela experiência do divórcio. Se eu tivesse na posição da minha ex-esposa, será que eu teria feito alguma coisa diferente? Será que eu estivesse na posição do papai e da mamãe, daqueles que de alguma forma se sentem ressentidos por isso, será que eu teria feito algo diferente? Temos que nos perguntar sobre isso. Qual a certeza que eu tenho que eu faria algo diferente? Ninguém tem essa certeza. Eu não tenho essa certeza. Cada um fez o pouco que podia. Então, a partir de agora, daqui para frente, a gente vai caminhar. O importante é daqui para frente. E Jesus então trouxe a mensagem mais linda em relação a isso. Jesus nasceu numa manjedoura, para dizer para todos nós que o importante não é de onde você veio, mas sim para onde você quer ir. Não tem justificativas. Não tem justificativas, não para a sua dor. Não para a sua dor. Mas não tem justificativa para você não ir adiante. O que vale é para onde você quer ir. Importa onde você quer chegar. Então, vamos honrar o nosso passado. Vamos reverenciar os nossos antepassados, pegar a nossa tocha e seguir adiante. E continua Paulo na sua epístola dizendo assim: trazendo à memória a fé não fingida que há em ti, a qual habitou primeiro em tua avó Lóide, em tua mãe Eunice, e estou certo de que também habita em ti. Veja, ninguém encarna e faz algo interessante, extraordinário neste planeta, se uma luz divina não o envolver. Só que ninguém é dono dessa luz. Esta luz é uma luz peregrina. É uma luz que uma hora pousa sobre um e depois pousa sobre outro, e sobre outros e sobre outro, para mostrar que a vida é uma grande sequência, que a vida é uma grande ciranda. Então aproveita a luz que te envolveu, ou que te envolve hoje, aproveita a bênção que você tem, que foi dispensada a você, e caminha.
A luz que um dia pousou nos grandes expoentes do cristianismo, hoje pousam sobre outras criaturas. A luz que pousou um dia sobre Einstein, hoje posa sobre outras criaturas. Então, o que eu quero dizer com isso? Te prepara. Se prepara para poder envolver ou receber a luz que te envolve. Ou para receber a luz que te envolve. Por quê? Porque você não sabe qual é a luz que está contigo. Qual vai ser a luz que vai te envolver. Você não sabe quais são os caminhos que elas vão te revelar. Você pode estar envolvido, você pode estar conduzindo algumas tarefas que você nem desconfia. Então Paulo está dizendo assim para Timóteo: a fé que um dia habitou a tua avó, e depois habitou a tua mão, e que agora habita em ti, olha, Timóteo, abre teu olho, presta atenção em tudo isso que está ao seu redor, fica esperto, enxerga, abre teus olhos. O próprio Paulo passou por isso, quando em Damasco, a porta de Damasco, ficou cego para poder enxergar. Já pensou? Para enxergar com os olhos da alma. Ele ainda não era capaz de enxergar a luz que o envolvia. Então ele fala, com a sua experiência, esse é o conselho de um pai para o filho: meu filho, te prepara e enxerga. Porque esta sequência de passar essa luz adiante é a grande solidariedade da evolução. Já pensou? Imaginando agora, mais recente, com o desencarno de Einstein, que não existiria mais nenhum cérebro, nenhuma mente tão brilhante quanto ele, que nós ficaríamos então órfãos deste tipo de conhecimento, desse brilhantismo? Não. A luz que habitou nele, hoje vai habitar ou já está habitando em outros corações. Você entra nessa ciranda e ela gira. Ou ela não para de girar. Quando você desencarna, quando você sai, a ciranda continua girando. Quando você volta na sua próxima encarnação, ela está um pouquinho à frente. E na outra encarnação, um pouco mais à frente. Então, eu posso concluir que tudo que você fizer, que eu fizer, você vai se beneficiar. Então, se você tem mágoas por sua família, seja então um pouco egoísta e pensa só em você e fala assim: eu vou me beneficiar, eu vou me melhorar porque eu vou beneficiar amanhã. Não tem problema. Às vezes a gente precisa fazer por necessidade. Às vezes a gente precisa cumprir algumas regras por medo, até que o esclarecimento e o amadurecimento ilumine os nossos corações, e um dia a gente vai fazer por hábito. Mas faça. Não deixe de fazer. Tudo que você fizer, você vai se beneficiar. Como eu disse, tudo que você juntou te trouxe até aqui. Por que esse salão não está lotado? Porque nem todas as criaturas que moram em Três Lagoas têm a mesma bagagem que vocês têm. Juntou o mesmo tesouro que vocês juntaram. Não que eles não tenham mais tesouro do que nós. Mas entenda, tudo que você juntou te trouxe até aqui. E aí então ele prossegue dizendo assim para Timóteo: porque este motivo que te lembro, Timóteo,
despertes o dom de Deus que existe em ti, pela imposição das minhas mãos. Olha, quando eu li isso, eu ainda era muito jovem, e na minha ingenuidade, eu imaginei que o Paulo estava dando um passe no Timóteo, impondo as mãos sobre ele, e dizendo assim: acorda, meu filho, acorda, desperta. Antes fosse tão simples assim. Certamente a maioria daqui deve já ter tomado um passo do seu Bassan, e aí, se seu Bassan tivesse dito isso, nós todos já estaríamos despertados, se fosse tão simples assim. É muito mais intrincado do que isso. Na verdade, você traz dons espirituais que precisam ser despertados. Então, uma reunião como esta, uma palestra, uma aula, um podcast de uma leitura do Evangelho, isso daí, mais tudo aquilo que Deus te emprestou, é o grande despertar da criatura. Agora, acontece que tem algumas criaturas que se acham muito beneficiadas, ou melhor, beneficiadas não, se acham muito grandes, se acham muito importantes, muito imponentes, e não reconhecem que muitas das vezes o tesouro que elas possuem, ou os bens que elas possuem, não são completamente dela. Poderíamos fazer um exemplo matemático para ficar bem fácil. Imaginando que eu tivesse 1.100 horas de bônus horas. E aí então eu chegasse aqui me achando, como diz, o rei da cocada. Infelizmente, eu posso afirmar para vocês, se eu tivesse 1.100 horas, bônus horas, provavelmente 100 bônus horas é meu de fato, que eu juntei, que eu amealhei durante toda essa minha existência. Mas 1.000 bônus horas foram empréstimos de Deus, para que eu pudesse persistir nesta existência, para que eu pudesse colher as luzes que foram depositadas em mim. Então, não é tão simples assim. Não foi simplesmente um passe que Paulo deu em Timóteo. Desperte o dom que há em ti pela imposição das minhas mãos. Um dia, colocaram as mãos sobre mim. Um dia, essas mãos mudaram o rumo da minha existência, dessa minha encarnação. E o que essas mãos fizeram? No meu caso, foram as mãos das minhas professoras de evangelização. Elas impuseram as mãos sobre o meu destino. Quando ela fez isso, um dom em mim se despertou. Nasceu um dom em mim. Despertou um dom. Porque elas puseram as mãos delas em meu destino. E eu não sabia disso. Nem elas sabiam. Mas passado 49 anos, hoje, às segundas-feiras, nós estudamos o Evangelho juntos, e eu imponho as minhas mãos sobre elas. Eu não sei com quem eu estou conversando aqui nessa noite. Eu não sei quem é cada um que está aqui. Mas eu peço a Deus que estas palavras, que a explanação do Evangelho, seja uma imposição de mãos
em suas vidas. Que este momento possa servir para despertar um dom em seus corações. A vida é uma grande surpresa. A vida se desdobra, se revela, sem que nós, muitas vezes, coloquemos a nossa própria mão. Despertar um dom é uma grande oportunidade que nós temos diante da imposição daqueles que de alguma forma nos antecederam, ou aqueles que nos amam. Mas ao despertar o dom, muitas das vezes nós ficamos com medo. Por isso que não tem tanto palestrante. Porque fica sempre esperando ficar pronto, ficar bom para vir fazer palestra. Você é convidado a despertar o seu dom para vir fazer a sopa, para vir ajudar na evangelização. E muitas das vezes a gente tem medo porque a gente não se sente preparado. Então Paulo diz assim para Timóteo: porque Deus não nos deu o espírito de temor, meu filho. A gente não nasceu para ter medo, mas deu a nós o espírito de fortaleza, de amor e de moderação. Me lembrei da leitura de abertura, quando Pedro diz para a gente ser forte. Fortaleza não é no sentido de você ser brabo, ser radical, ser agressivo. Fortaleza no sentido de ser resistente, persistente. Não é a primeira vez que vai dar certo. Não é fácil subir aqui e falar no auditório. Não é fácil você acordar cedo. Eu não sei aqui que dia que é a sopa, lá na nossa casa é sábado. Acordar sábado de manhã e ir lá para o centro para ajudar a fazer a sopa. Afinal de contas, sábado é o dia da gente fazer nada, ficar em casa. Não é fácil. Mas não tenhamos medo, como diz Paulo a Timóteo, mas sim espírito de fortaleza, de amor e de moderação. Você não vai atingir nada, você não vai conseguir ir adiante se você não for persistente, se você não for forte, se você não formar raízes. Qualquer ventinho vai te derrubar, vai te desanimar, você vai voltar para trás. Então, hoje, eu posso dizer para vocês que o maior inimigo nosso, o maior inimigo de vocês, está bem pertinho de você. Mas não é a mulher nem o marido que está ao seu lado, e nem que ficou em casa. É você mesmo. Ele está dentro de você. E você pode destruir essa sua existência nos próximos 5 minutos. E olha, se precisar de 5 minutos. Então, pensa bem. Pensa bem antes de fazer algo. Pensa bem antes de tomar uma decisão. Pensa antes de dizer sim e pensa antes de dizer não. Devemos ser fortalezas, mas temos que ter amor. Temos que ter amor. Fortaleza, então lembre sempre das recomendações dele: fortaleza, amor e moderação. Seja moderado, vá com calma. E Paulo continua: não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro dele. Não tenha vergonha, é isso que ele está dizendo. Não tenha vergonha da sua cruz, não tenha vergonha do sofrimento que esconde, que sempre esconde uma bênção. Estamos falando de honrar pai e mãe. Para muitos que sofrem a falta do pai e da mãe, o abandono do pai e da mãe, esta é uma cruz que persiste dentro dos seus corações, que eles arrastam. Eu, graças a Deus, nesta existência, não passei por essa experiência. Então, digo
daqueles que passam é uma cruz. Então Paulo está dizendo, não tenha vergonha desta cruz, não se envergonhe por isso, não se envergonhe do papai e da mamãe, nem dos seus antepassados. Todo sofrimento esconde uma bênção. Olha, eu não teria a flexibilidade que eu tenho hoje se eu não tivesse passado pela experiência do divórcio. Foi uma bênção na minha vida, a oportunidade. As dificuldades, a luta, a dor só vai fazer uma coisa com você: transformar você num diamante rígido, capaz de suportar as suas dificuldades. Acredite, no mundo superior, os espíritos superiores são feitos de diamantes, são inquebráveis, porque eles foram forjados nas dificuldades. Não se faz um anjo dando para eles só coisas fáceis. Não é assim, dá um parzinho de asa e se torna anjo. Ele se tornou anjo porque ele passou por muitas dificuldades. E aí então são as suas dificuldades que vão te tornar inquebrável. Não tenha medo. Não tenha medo. E eu vou lhe garantir, você não vai morrer. Porque ninguém morre. Mas você vai persistir. Persista. Não te envergonhes da tua cruz, do sofrimento. Não tenha vergonha da prisão. Talvez você não possa fazer determinadas coisas hoje, porque Deus quer que você faça outras coisas. Então vai lá e faça. Abre seu coração. Deixe a dor fazer aquilo que ela tem que fazer em você. Deixe a dor agir. Deixe a dor agir, como diz Divaldo, a minha amiga dor. O dia que você conseguir chamar ela de amiga já é um bom sinal. Já deu uma boa caminhada. Não resista diante da dor. Você não vai quebrar, você não vai morrer. Você vai sobreviver. Até porque ninguém vai morrer. Deixa a dor agir. Deixa a dor agir. Carregue a sua cruz, não tenha medo da cruz. Se hoje a sua cruz é não ter uma família, certamente, se você deixar ela agir em você e fizer a mudança no seu interior, na sua alma, no seu coração, eu lhe garanto, você vai ser abençoado na próxima encarnação com uma linda e bela família. Deixe a dor agir. E aí Paulo continua: antes, participa das aflições do Evangelho segundo o poder de Deus. Então o que ele quer dizer? Olha, tem que estudar? Estuda, meu filho. Tem que sacrificar o final de semana, tem que sacrificar os amigos, o futebol, o churrasco, para que você possa estudar. Sacrifica. Tem que vir toda quinta-feira no centro, deixar a novela, o futebol, deixar os amigos, o jogo, o baralho. Sacrifica. Deixa. Participa das aflições do Evangelho segundo o poder de Deus. Participa dessas aflições. Fala assim para todas as suas dificuldades: vem. Obrigado. Mas não fuja das obrigações, ou melhor, das alegrias do Evangelho. Faça dessas aflições uma alegria, um momento de agradecimento, porque aí, o que era potencial em você, porque quando você deixou de assistir a novela hoje para vir aqui, você está usando o seu potencial. E aí então, quando você realmente vem toda quinta-feira, você faz desse potencial virar um fruto. E aí então você vai estar aqui, vai ser convidado para fazer a abertura, a leitura de abertura, vai participar da água fluídica, vai ajudar na evangelização. Participa, até você virar um fruto. E para encerrar, Paulo diz assim na sua epístola:
segundo o poder de Deus, né, aceita as suas aflições segundo o poder de Deus, que nos salvou e chamou para uma santa vocação. Cada um aqui nasceu com uma vocação. Cada um aqui tem uma determinada vocação. Na posição que se encontra. Não queira olhar para a vocação do outro, não queira olhar para a casa do outro, não queira olhar para o outro, o que o outro faz. Olhe para dentro de você, encontre em você um destino a cumprir. Encontre em você um destino a cumprir. Lembra que eu disse que o maior tesouro é a sua vida. O maior presente já foi você reencarnar. Não interessa como aqueles que te trouxeram lhe trataram ou lhe tratam. Procure em você a sua vocação, procure em você um destino a cumprir. Mas tenha sempre em mente, Deus não mede as criaturas pelos olhos dos homens. Deus não mede as criaturas pelos olhos dos homens. Então, por que essa ânsia de querer fazer o que é do outro? Por que essa ânsia de querer ser o outro? Deixa. Você não vai ser feliz fazendo o que é do outro. A felicidade está quando você se posiciona dentro da sua condição. Quando você utiliza o seu potencial para agir naquilo que você, de alguma forma, assumiu, ou daquilo que você se encontra. Ninguém vai ser feliz fazendo o que o outro está programado a fazer. Não adianta você vir aqui, eu acho que todo palestrante deve dar esse exemplo, vir no centro, assiste uma palestra e fala assim, nossa, essa palestra, a minha esposa tinha que estar aqui hoje, porque essa palestra é para ela. O meu marido tinha que estar aqui, não era eu que tinha que estar aqui, ele tinha que ter vindo hoje, porque isso aqui é para ele. Não adianta. Não tem como ser feliz na posição do outro. Não tem como ser feliz com o que o outro programou. Se você veio, a programação é sua, o despertar é seu, o convite é para você. Agora, aceita o convite e faça a diferença onde você está. Onde é? Voltando para casa. Chega lá e coloque em prática tudo aquilo que você ouviu. Coloque em prática com os seus antepassados. Coloque em prática com o papai e com a mamãe. Ou com aqueles que ocupam o papel de papai e mamãe. Então, para encerrar, me lembro das palavras, diante de todas essas reflexões. Gosto sempre de elevar os meus pensamentos e sempre pedir a Deus, pedir ao Pai, que Ele nos dê, que me dê e que nos dê visão. Muitas das vezes nós sofremos porque não enxergamos. Pai, que eu seja capaz de enxergar. Este é o maior pedido, o maior desejo que eu tenho comigo e peço para todos nós. Pai, que nós sejamos capazes de enxergar. Enxergar os meus pontos fracos e os meus pontos fortes. Pai, que eu seja capaz de enxergar aquilo que vai destruir a minha vida, mas também que eu enxergue aquilo que vai destruir. Que eu enxergue aquilo que vai construir. Deus, que eu seja capaz de enxergar o papel de cada um ao meu redor, mesmo daqueles que eu não gosto. O que mudaria? Mudaria tudo. Porque a compreensão do mundo muda tudo.
Quando olhamos para o mundo, quando olhamos para a vida, com aceitação e compreensão, tudo muda sem que nada saia do lugar. Porque a maior dificuldade que nós temos, como disse na primeira lição, de amar ao próximo, é querer que o próximo mude na mesma velocidade do que eu mudo. Quando eu enxergo, o mundo muda sem que nada do mundo saia do lugar. Porque a mudança aconteceu dentro de mim. A vida muda. Porque mudou a minha forma de ver. Mudou a minha forma de viver. E este é o maior milagre que o amor pode fazer. É o maior milagre que o Evangelho pode realizar dentro de um coração receptivo, dentro de uma alma que buscou a sua realização. Então, que nós possamos enxergar, que a nossa alma possa ver tudo aquilo que vai construir em nós e tudo aquilo que pode um dia nos destruir. Que assim seja.